Fala galera, tudo de boa? Léo aqui e hoje a gente vai fazer um breve resumo sobre força de atrito. Então primeiro vamos pensar o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa o que é força de atrito. Bom, o que vem na minha a princípio é se eu estou tentando fazer força em um objeto, se eu estou tentando empurrar algum objeto, a força de atrito ela vai estar me atrapalhando, ela vai estar contra a força que eu estou fazendo. E é mais ou menos por aí, mas vamos entender melhor, beleza? Então vamos pensar em algum exemplo. Sei lá, pega duas superfícies, beleza? Aqui do meu lado tem o guarda-roupa e o chão do meu quarto. Duas superfícies em contato. Se a gente der um zoom bem amplo, né, no chão e a parte do guarda-roupa está encostando, a gente vai ver que a superfície não é lisa. E que, na verdade, nenhuma superfície do mundo é 100% lisa. Ela sempre vai ter depressões, rugosidades, relevinhos bem pequenos, bem microscópicos, mas que existem ali. E, bom, quando a gente tenta arrastar, isso não é um movimento fluido, não vai ocorrer, ele vai agarrar ali, concorda? E vai ser pequenas partezinhas agarrando em pequenas partezinhas, que na verdade são átomos interagindo. E, bom, se a gente juntar todas essas pequenas forças que estão, essas interações que estão acontecendo entre os átomos, a gente vai ter a força de atrito. Então a força de atrito é exatamente isso que eu acabei de falar. Mas, bom, vamos entender essa força. Ela é uma força tangencial, ou seja, ela tangencia o vetor de deslocamento que está ocorrendo sobre o movimento. Então, o guarda-roupa está aqui. Se eu estou empurrando o guarda-roupa para cá, a força de atrito com certeza está nessa mesma direção. Beleza? Ela tem um sentido contrário ao movimento, o que a gente já tinha pressuposto. Então, se eu for empurrar esse guarda-roupa, a força de atrito está para cá. Se eu estou fazendo uma força para lá, a força de atrito está contra essa força minha. E qual vai ser o módulo dessa força? Bom, o módulo dessa força é força de atrito, vai ser o coeficiente de atrito, que eu já vou explicar, vezes a normal. Bom, se é vezes a normal, o que a gente pode concluir? É que essa força de atrito ela não está relacionada com a superfície, com a área de superfície que está em contato desses dois objetos, beleza? Está relacionado com a normal. Mas, bom, o que é o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito ele só é uma grandeza, que é adimensional, não tem unidade de medida. E como é que a gente verifica isso? Bom, aqui a gente tem a força de atrito, que é Newton. E aqui a gente tem a normal, que é Newton. Para essa igualdade ser verdade, isso aqui tem que ser adimensional, e que na verdade é. Mas, enfim, esse coeficiente de atrito só é um número que está relacionado com os dois objetos que estão em contato, beleza? Então existe um coeficiente de atrito para madeira em contato com a própria madeira, existe um coeficiente de atrito da madeira em contato com metal ou com uma superfície de um chão específico, de um certo material. Então isso é o coeficiente de atrito, beleza? Então, olha só, outro exemplo. Se a gente está em uma força, em uma caixa que está num relevo, está num morrinho, essa força de atrito ela vai estar como? Tangencial ao deslocamento que está ocorrendo e contra esse movimento, beleza? E o módulo dado por essa relação. Mas, na verdade, a força de atrito ela não é tão simples assim. A força de atrito, são duas, na verdade. A gente tem a força de atrito estático e a dinâmico ou cinético. Vamos focar na estática primeiro. Bom, pensa nesse guarda-roupa, né? É um guarda-roupa pesado, tem bastante massa. Se eu for tentar empurrar ele aqui agora, sem chance, ó, sei lá, devo ter pondo 10 newtons, 20 newtons aqui. Vamos supor que para ele se mover eu preciso pôr 100 newtons de força aqui. Tranquilo? Então, eu vou tá começando a empurrar nele. Antes de eu empurrar, não está agindo nenhuma força sobre ele, exceto o peso. E é normal, correto? Mas a partir do momento que eu começo a empurrar ele, sei lá, aqui com 5 newtons, já começa aqui com 5 newtons, já começa a ter uma força de atrito. Beleza? Já começa. Porque senão, se não tivesse, eu ia empurrar com 5 newtons aqui e esse guarda-roupa ia começar a se mover. Mas a gente sabe que a gente precisa de 100. Supôs isso, claro. Mas a gente sabe que a gente precisa de 100 newtons para mover ele. Então, se eu estou pondo 5 newtons aqui, quer dizer que tem uma força cancelando a minha. E essa força é a força de atrito estático. Então, eu vou continuar aumentando minha força. 20, 40, 60, 80 newtons. 99 newtons. Eu estou pondo 99 e precisa de 100 newtons para mover. Ele está se movendo ainda? Não. Então agora eu vou pôr 100 newtons nesse guarda-roupa. Por 100 newtons. A partir do momento que eu pôr 100 newtons, eu cheguei na minha força de atrito estático máximo. Que é o máximo que esse guarda-roupa aguenta a não se mover. É a força que eu preciso fazer para mover ele. A partir do momento que eu pôr 100 newtons, ponto 0001, ó, 100.0001 newtons, esse guarda-roupa vai começar a se mover. E aí não vai ser a força de atrito estático que vai estar agindo sobre ele, agora vai ser a força de atrito cinético. Essa é a diferença entre os dois. Então, quando eu
quando o objeto está na iminência de se mover, eu estou aplicando uma força nele, ele não está se movendo, a gente está falando sobre atrito estático. Quando o objeto começou a se mover ou já está se movendo, a gente está falando sobre o atrito dinâmico ou cinético. Como é que a gente descobre o módulo da força de atrito estático? Bom, a força de atrito estático, a máxima, né, que é o máximo que ela aguenta até o objeto começar a se mover, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E do cinético vai ser força de atrito dinâmico ou cinético, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, né, vezes a normal. Mas bom, aí você pensa, cara, confuso. Não, não é não. Pensa assim, você já tentou mover alguma coisa na sua casa e você reparou que para você pôr aquele objeto em movimento, você teve que pôr mais força do que quando ele já estava em movimento? Faz esse teste, você vai ver que é verdade. E isso está relacionado com o coeficiente de atrito estático e o de cinético. Beleza? Como que isso acontece na verdade então? Olha só, a gente pode concluir que o coeficiente de atrito estático ele é maior que o cinético. Porque para essa conta aqui bater, para eu ter que pôr mais força em algo para ele começar a se mover do que em movimento, esse coeficiente aqui ele tem que ser maior que esse, para essa conta bater e, consequentemente, a força de atrito estático ser maior do que a força do atrito cinético, beleza? Uma coisa, esse coeficiente ele está entre 0 e 1. E quanto mais perto de 0, quer dizer que é mais fácil realizar o movimento, e quanto mais perto de 1, é mais difícil realizar esse movimento. Você aplicar essa força para começar a ocorrer o movimento. Mas como que a gente vê isso então, sobre a força de atrito estático e a dinâmica? Como é que a gente diferencia? Olha esse gráfico mostra perfeitamente quando muda essa força de atrito estático para cinético, em comparação com a força que a pessoa está aplicando. Vamos pegar aquele exemplo que eu apliquei lá no começo do vídeo. Vamos supor que para mover um objeto eu preciso de 100 newtons de força. A pessoa no zero não está ocorrendo nenhuma força. Ela começou a aplicar, sei lá, aqui 1 newton, 10 newtons. Então já começou a exercer sobre o objeto uma força de atrito estático. E aí vai crescendo, 20, 50, 60, 70, 80, 99, 100. Na hora que ele chega em 100 newtons, ele está aplicando a força de atrito estático máximo. O objeto está sofrendo, essa força de atrito estático máximo. Se a pessoa aplicar 100.01 newtons, olha como é que despenca a força de atrito. Vai ser muito mais fácil esse movimento. E esse é o gráfico de força de atrito estático e força de atrito cinético, beleza? Então, olha, a pessoa está aplicando a força, está aplicando, o objeto está parado. Na hora que ela chegou aqui, o objeto está na iminência de entrar em movimento. Se ela aplicar um pouquinho mais de força, o objeto já vai entrar em movimento e a força que ela vai precisar fazer é menor. Porque olha a força que ela precisou fazer para entrar em movimento, 100 newtons, e na hora que o objeto entrou em movimento, ela vai precisar fazer uma força muito menor. E essa força de atrito dinâmico ou cinético vai ser constante. Então, beleza? Então, olha só. Vamos resumir isso aqui que eu fiz agora. Bom, se eu tenho um objeto parado, não estou aplicando força sobre ele, não há força de atrito. Se eu comecei a aplicar uma força nele aqui agora, só que não é suficiente para mover ele vai estar sujeito à força de atrito estático. Beleza? E quando eu chegar e fazer a força máxima que precisa para ele começar, tá na iminência, não entrar em movimento, mas para ele estar na iminência de entrar, eu vou ter a força de atrito estático máxima, que é o que a gente acabou de ver que está nesse círculo aqui. Se eu empurrar com uma força maior do que a força que eu preciso para mover ele, então eu vou ter, em vez de aqui ser uma força de atrito estático, isso aqui vai ser uma força de atrito cinético, beleza? Bom, galera, esse foi o resumo de força de atrito. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só deixar no comentário e valeu!